Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, programa Opinião, eis que é uma terça, chegou terça-feira, dia 6 de junho de 2023, satisfação em estar de volta com você, bom, muito bom ter a sua companhia em mais um programa Opinião ao vivo, não é? Aqui na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, TV Pantanal, Rede TV. Como vão as coisas por aí? Tudo certo, tranquilo? E eu espero que o seu dia tenha sido bom e que continue bom. E a gente faz um esforço danado para que continue realmente. A gente leva a informação para que você termine o seu dia muito melhor, muito mais bem informado que esteve até agora. Então, é isso. Aliás, hoje a gente vai, assim, por falar em boa informação e boas informações, está fortes conosco aqui, mais uma vez, para nossa alegria e honra, o promotor de justiça Miguel Slessarenko Júnior. Bom que se diga o Júnior aí, porque senão alguém vai ficar com raiva aí. O doutor Miguel, mais uma vez, atendeu aqui ao nosso convite para falarmos da educação pública, que eu sei que ele gosta, ele adora falar sobre esse tema. E a gente está aqui abrindo espaço para que alguns temas sejam colocados e você, inclusive, a propósito, pode e deve interagir conosco, caso queira. Tem alguma perguntinha, alguma sugestão, interaja com a gente. 99932-2529, está aí no rodapé. É só mandar aqui que ao longo do programa o promotor Miguel Slessarenko Júnior vai estar falando conosco aqui, respondendo aquilo que for possível. Professor Lourenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Essa é uma verdade que eu sempre digo aqui, não é? Você é a razão principal pela qual estamos aqui, Lourenberg e eu, não é? E toda uma equipe que aqui está compondo o programa Opinião. A gente adora ter você em nossa companhia. Então tá, doutor Miguel, muito bom recebê-lo aqui, rapaz. Olha só, doutor Miguel já teve aqui, Lourenberg, que faz as contas aí, mas acho que foram três com essa, né? 4 vezes. 4 com essa? É. Ele conta tudo, rapaz. Ele conta todas as vezes que o cara vem aqui, quando não vem. Incrível isso. O programa, aliás, tem 3 anos, mais de 3 anos, não é? Alguns já vieram 10 vezes aqui. Aliás, a secretária lá do... A secretária do Meio Ambiente. Ela vem aqui semana que vem, vai ser a 10ª vez, né? A 11ª. Já? Ela já veio 10 vezes aqui? Se contar com o secretário adjunto que veio aqui no lugar dela, são 12 vezes. A Maureen Lazarete, A Maureen. Ela veio, mas ela mesma, em pessoa, veio 10, veio 9. Não, veio 10 vezes. Ela veio 10? Veio 10. Com o secretário adjunto, que é 11. Esse Lourenberg também está me saindo um contador de visita. Olha só, então a Maureen deve vir aqui nos próximos dias. Tem uns assuntos bacanas aí para a gente abordar, essa questão das PCIHs. Já é um assunto líquido e certo, porque aparentemente, né? Mas tem muita coisa ainda aí, tem muita gente. Aí agora, não bastasse, tem a tal proibição do armazenamento, transporte, do pescado. Uns estão dizendo aí que é a proibição da pesca. A gente convidou a caríssima, a secretária que está passando por uma cirurgia nessa semana, segundo ela, né? Não deve ser nada grave, assim, a gente espera pelo menos, né? E que nos próximos dias, tão logo ela se convaleça, vai estar conosco aqui. Doutor Miguel, muito bom tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso 4º convite, né? Segundo Lourenberg, 4º convite. Eu vou te perguntar, rapaz, para começar aqui, num passado não muito distante, a gente teve essa polêmica aí da falta de segurança, na verdade, da violência nas escolas. Veio lá, Santa Catarina, né, que foi que explodiu aquele negócio lá. Aí depois veio uma onda, aqui no estado de Mato Grosso também teve várias ameaças, segundo a polícia pelo menos, né? Enfim, deu uma quietada agora, mas isso se deve ao quê? Essa quietada, que o estado de Mato Grosso, o setor de educação e segurança, tem dado resposta a isso. E o cerne da minha pergunta é, eu vi que em muitos casos, especialmente a polícia militar se prontificou, foi colocada à disposição de unidades escolares. Alguns absorveram, outros resistiram, até por força sindical. Eu queria o seu posicionamento sobre isso. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lourenberg. Boa noite a todos que nos acompanham no programa Opinião. É um prazer estar aqui novamente. Essa foi um ponto extremamente
preocupante para todas as famílias, para os pais. Foi agora entre os meses de março e abril, nós tivemos uma onda de ameaça e violência nas escolas, e isso foi disseminado em todo o país, não foi algo de Mato Grosso. Nós tivemos várias situações do ano passado envolvendo escolas em São Paulo. O ápice foi na situação da escola de Blumenau, em que uma pessoa invadiu uma creche, uma situação extremamente violenta, com machadinha, atingiu crianças totalmente indefesas. Então, a partir daquele ato extremo, começou a rodar na internet uma série de ameaças, perfis falsos, ameaçando escolas, falando que ia ter um atentado, que explodiu uma bomba, que uma pessoa invadia a escola. Imagina a situação de um pai e de uma mãe que manda seu filho para a escola e com receio que alguém vai entrar na escola e vai sair atirando, ou vai entrar com uma machadinha. Então, aqui em Mato Grosso, nós tivemos, sim, uma atuação muito rápida das forças de segurança, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil. O Ministério Público fez reunião com todas as secretarias municipais de educação. Aqui em Cuiabá, na Secretaria de Estado de Educação, tivemos uma reunião conjunta, foi divulgado uma série de medidas, como, por exemplo, a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas, com o monitoramento da Secretaria de Segurança Pública, as unidades de polícia militar que faz a ronda ostensiva também desenvolveram um projeto de atendimento imediato àquelas escolas que tivesse algum tipo de ameaça, algum tipo de receio de ataque real mesmo, não apenas que fosse divulgado pela internet, e isso daí também nós tivemos uma atuação do Ministério Público, da Polícia Civil, tem uma delegacia especializada de crimes cibernéticos que identificou rapidamente algumas situações de perfis falsos, fez a apreensão de crianças envolvendo, crianças e adolescentes que faziam essas ameaças na internet. E aqui nós tivemos, inclusive o Ministério Público publicou uma cartilha de orientação de segurança nas escolas, voltadas aos pais, aos diretores de escolas, aos alunos. E nessa cartilha, eu até passei o material para divulgação, para ampla divulgação aqui no programa. Nessa cartilha nós orientamos a direção das escolas a ter um cuidado que nunca se pensou que ia precisar, que, por exemplo, o acesso de pessoas estranhas ao ambiente escolar. A escola pública é muito conhecida como um ambiente de fácil acesso, qualquer pessoa pode entrar e sair naquela unidade, e a partir de agora nós tivemos essa preocupação com segurança no acesso de terceiros totalmente estranhos nessa unidade. Então, a partir de agora, há uma orientação para que essas escolas tenham um portão fechado, só adentre pessoas identificadas, que sejam pais ou responsáveis pelos alunos, não tenha nenhum tipo de acesso fácil, por exemplo, um muro baixo, um portão aberto nos fundos da escola que não tenha nenhum controle de entrada de terceiros lá dentro daquela unidade. Nós tivemos também orientação para que os professores e as famílias tomem cuidado com denúncias envolvendo bullying, envolvendo violência entre os alunos, para que tenha uma intervenção imediata naquelas situações para evitar que tenha uma violência, que um daqueles alunos, em razão do bullying, em razão da violência sofrida, volte no dia seguinte com uma faca, com uma arma e queira praticar algo violento dentro da escola. E também uma orientação para os pais, para verificar o que seus filhos estão fazendo dentro das escolas, se estão levando alguma coisa dentro da mochila. Crianças foram apreendidas, inclusive adolescentes, logo depois daquele caso lá envolvendo Blumenau, foi apreendido um adolescente aqui numa escola estadual com uma machadinha. Então teve uma rápida atuação da escola e da polícia, mas o que leva um adolescente, uma família a permitir que um adolescente vá à escola com uma faca, com uma arma e coloque em ameaça, em risco, toda aquela unidade escolar, os professores e os demais alunos. Então, nossa orientação, nossa cartilha de orientação é toda voltada para os pais, para as equipes gestoras e para os alunos, evitar fazer uma difusão de notícias falsas que não podem ser verificadas, ameaças contra escolas, que gera aquele clima de tensão e muitas vezes não tem a verificação correta da origem dessas notícias.
Daqui a pouco a gente mostra essa cartilha, inclusive o doutor Miguel já adiantou aqui algumas coisas dela. Eu vou passar a Lorenberg para a sua primeira pergunta. E isso que ele falou aqui, um desses pontos aqui, inclusive, que eu assino embaixo, que eu acho que é preponderante, todas as orientações são importantes, mas essa de orientar os pais a verificarem as mochilas dos alunos antes de esses seguirem as escolas, isso é importante, né? Especialmente se forem crianças, aquelas que ainda não têm o discernimento completo, já formado, né? Porque aí você está sabendo do que está acontecendo, porque senão o seu filho pode estar levando uma arma artesanal, chamada arma branca, ou alguma coisa que perfure, ou está mal intencionado, não é? E aí provoca uma situação que você pode estar evitando, você pai. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar essa cartilha aqui ao vivo. Professor. Promotor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. Eu, particularmente, ganho muito, porque aprendo toda vez que o senhor vem aqui. O amigo telespectador também ganha e ganha muito com a presença do senhor. Eu vou aproveitar a parte final da resposta que o senhor acabou de nos dar. Eu gostaria muito de um aprofundamento melhor do senhor a respeito disso, em especial que o Ministério Público lançou um curso de noções básicas para solucionar conflitos dentro da escola. Eu gostaria muito de ouvi-lo, porque me parece, e me corrija se eu estiver errado, promotor, parece que trata aqui de uma situação muito importante, muito necessária para a própria escola, porque muitas vezes os professores não têm a habilidade, não todos, não têm a habilidade suficiente para lidar com esses conflitos dentro da própria escola. A escola é um ambiente de formação, de cidadania, de ensino e, ao longo do tempo, ele se tornou um ambiente quase hostil. Nós temos dentro da escola, infelizmente, um crescente aumento do número de conflitos, de violência dentro das unidades. O que acontece é que o professor não tem uma formação, ele não aprendeu a lidar com conflitos, a fazer uma gestão desses conflitos, mediação escolar, círculos de restauração da paz, muito menos os alunos, a equipe gestora. Então, nós estamos contribuindo para que esses professores, os alunos, tenham novas ferramentas para lidar com esse conflito. A escola, ela é, por natureza, o ambiente mais democrático da nossa sociedade. Dentro do ambiente escolar, nós temos pessoas, professores de todas as origens econômicas, sociais, religiosas, culturais, e naquele ambiente é quase que natural o conflito. Conflito no sentido de desentendimento, de diversidade de opiniões. Então, na escola, naturalmente, o conflito ele existe. O que nós precisamos aprender, né, com essas ferramentas de mediação é saber tratar desse conflito, saber que esse conflito pode gerar uma oportunidade de crescimento, de entendimento, de compreensão entre as duas partes. Muitas vezes, por uma situação de um mal entendido, acaba gerando uma violência, uma discussão maior. Um aluno pode gerar uma violência com relação ao professor, um simples comentário de sala de aula que não é bem tratado pode gerar algum tipo de violência. Então, nós, juntamente com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação, montamos um curso de formação para professores da rede estadual, da rede pública, para que eles tenham noções de comunicação não violenta, escuta ativa, desenvolvimento e um aprendizado com relação a tratamento adequado desses conflitos para a solução, seja entre os alunos e professores, professores e famílias, todos da unidade acabam ganhando com essas ferramentas de mediação de conflitos. E nós também, aproveitando uma forma de multiplicação desses conhecimentos, nós elaboramos um curso por videoconferência, um curso online, para que todos os professores da rede pública do Estado de Mato Grosso, rede municipal também, possam ter a oportunidade de ter o contato com essas ferramentas e saber lidar com os conflitos que estão infelizmente, tomando o dia a dia das escolas, atrapalhando a sala de aula, atrapalhando os alunos. Tem alunos que acabam desistindo das escolas, com evasão, com
com um abandono escolar, porque as situações de violência estão praticamente tomando conta do dia a dia escolar e as famílias estão preocupadas com essa violência que está naturalizada no ambiente escolar. E a gente tem casos envolvendo até isso numa situação bastante superficial, mas infelizmente o tráfico de drogas está dentro da escola, facções criminosas muitas vezes atuam dentro das escolas, então é necessário que tenha. Eu acabei não respondendo uma pergunta anterior, mas é necessário que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público está cada vez mais dentro das escolas, justamente para tornar esse ambiente com um mínimo de segurança. Infelizmente, a escola é muitas vezes vulnerável com relação a essas violências. E todo o sistema de justiça, o sistema de segurança pública está aqui para auxiliar a escola, para orientar a escola e tomar as medidas cabíveis naquilo que seria da nossa competência, mas que infelizmente está acontecendo dentro das unidades escolares. Essa questão aí, eu vejo muita ideologização, não é, na discussão toda, quando não deveria haver. Por exemplo, tem números, a Secretaria de Estado de Educação, por exemplo, tem números que provam que naquelas escolas onde a Polícia Militar exerceu o seu trabalho, cito aí essa ali perto do 3º Batalhão do Comando Geral ali, Tiradentes, que era ali, não é? Parece que mudou. Ano após ano, ela sempre se classifica entre as melhores escolas do estado de Mato Grosso por justamente ter adotado ali naquela unidade esse tipo de trabalho. Eu não vou classificar isso, não vou adjetizar, colocar adjetivo nisso. Eu vou só dizer o seguinte, que se existem números proativos, positivos, por que não seguir essa receita que está dando certo? E aí entra a discussão política, aí entra o sindicato que não suporta militar. Como que o senhor vê isso? Eu acho que teria que ter, por exemplo, você falou a questão das drogas. Se há ali um trabalho de orientação, na minha opinião, inclusive, poderia, que nenhuma delegada teve aqui falando, não, a gente vai, na época desses casos aí, não é, de ameaças, a gente, inclusive, está dando palestras nas escolas para os alunos e tudo mais. A PM, mesma coisa, diz a mesma coisa. Então, a polícia está lá, não é só de forma ostensiva, para meter medo, que quer que seja, mas para prestar orientação. O senhor acha de que forma isso deveria acontecer? O ideal seria que essas práticas exitosas das escolas militares também fossem multiplicadas nas escolas públicas como um todo. Nós temos nas escolas militares um controle maior de frequência, o aluno não falta aula por qualquer motivo, tem que estar lá no horário. Existe um certo controle, disciplina, até mesmo por conta dessa disciplina militar dentro das escolas militares. O que não acontece nas escolas regulares, né, que não são militares. Há algumas situações que precisariam ter uma certa adequação, pois a grande reclamação também envolve a gestão democrática, a participação da comunidade na escola militar, a nomeação do diretor, enfim, são situações que acabam gerando as reclamações além do sistema militar propriamente dito. Mas o ideal seria que, de alguma forma, as demais escolas conseguissem manter pelo menos a organização, para não dizer a disciplina militar, mas um mínimo de controle, um mínimo de organização com relação ao dia a dia da escola, a frequência dos alunos, dos professores, o que está sendo dado em sala de aula. O cívico-militar seria uma solução? Nem muito lá, nem muito cá. Exato. Nós precisamos mudar algumas situações que estão aí, pois infelizmente a gente está tendo uma dificuldade muito grande, por exemplo, do estado de Mato Grosso avançar na avaliação do ensino médio, que é uma avaliação bem ruim nos últimos tempos. Muito péssima. E dificilmente ela está conseguindo melhorar. O governo tem feito alguns investimentos, tem um projeto de 10 anos para melhorar esses índices, mas é preciso também ter um compromisso maior de todos os envolvidos, todos os atores educacionais envolvidos, como professores e alunos, para que isso saia do papel e tenha uma avaliação cada vez melhor dentro dessas unidades escolares. E cada escola, você percebe que muda
uma escola tem uma gestão melhor, tem uma avaliação melhor de acordo com, muitas vezes, um comprometimento maior da equipe gestora, um diretor mais empenhado, um grupo de professores que tem uma dedicação maior, que tem um envolvimento maior, um envolvimento com os alunos, desenvolvem projetos dentro daquela unidade, e uma escola próxima, em que todos ganham o mesmo salário, tem a mesma estrutura, às vezes uma estrutura melhor, não tem o mesmo índice de avaliação. Então, algumas medidas precisam ser compartilhadas, medidas bem-sucedidas, para que todas as escolas possam ter esse mesmo tipo de avaliação positiva. Perfeito. Olha só, o Lorenberg pergunta já após o intervalo comercial, para a gente ter mais tempo de pergunta e também de resposta. Vamos ao break comercial, mas é rapidão, a gente já volta aqui com o Miguel Lessarenko, promotor de justiça, ao vivo no programa de hoje. O programa Opinião está de volta aqui, vamos rapidão aqui para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Olha só, rapaz, o governo de Mato Grosso deixará de receber mais de 500 milhões de reais num acordo de recompensação das perdas de arrecadação registradas pelos estados desde 2022, quando o Congresso aprovou novas regras para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Acordo em questão foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, STF, no último fim de semana. Em entrevista à imprensa nesta terça, dia 6, o chefe do Executivo lembrou que o Estado deveria receber 1,6 bilhão de reais pelas perdas do ICMS. No entanto, após o consenso com a União, o Palácio Paiaguás deve receber apenas 1 bilhão e 60 milhões de reais. Abre aspas, essa perda é real, basta olhar a arrecadação do Estado no início de 2022 e comparar com 2023. Ela é menor que nós tínhamos lá naquele momento por conta das perdas causadas por uma lei. Houve o reconhecimento tanto do governo federal, dos órgãos do judiciário, no caso do Supremo, e nós teremos essa recomposição. Fechou aí a fala do Mauro Mendes, governador. O impacto é resultado da lei que definiu um teto para o imposto estadual sobre produtos como o combustíveis e energia elétrica em uma tentativa de conter a escalada da inflação. Mais detalhes aí no Gazeta Digital, que tem também essa outra aqui, ó. Entre os dias 14 e 16 de junho, moradores do distrito de Nossa Senhora da Guia e região serão beneficiados com serviços de cidadania ofertados pela Prefeitura de Cuiabá. As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência irão atuar no cadastramento e atualização para o programa do governo federal, o Cadastro Único, CadÚnico, que possibilita o acesso a benefícios sociais, bem como documentação pessoal e empregabilidade via Cine Municipal. Acesse www.gazetadigital.com.br. Essas e outras tantas informações importantes à sua disposição em um clique. Lorenberg, por favor, gostaria que você abrisse o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o promotor de justiça Miguel Lessarenko. Promotor, eu tenho aqui uma questão que eu gostaria muito de ouvir uma reflexão do senhor, é um pedido de reflexão. A lei de inclusão à pessoa com deficiência, se meus dados aqui não estiverem corretos, o senhor vai me corrigindo, por favor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? De 6 de julho de 2015, diz, entre aspas, é dever do Estado, família,
da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de igualdade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, muito mais um pedido de reflexão, promotor. Com relação a esta lei, eu gostaria muito de ouvir um balanço do senhor a respeito do papel, da contribuição e do desempenho da comunidade escolar e da sociedade de uma forma geral. Na avaliação do senhor, eles estão, a sociedade de uma forma geral, a comunidade escolar, de fato, cumprem o real papel que está escrito aqui no Estatuto de Pessoas com Deficiência? Sim, o que nós percebemos é que os demais alunos, a sociedade, tem já muito bem arraigado a inclusão do aluno com deficiência na rede regular de ensino. A nossa atuação no âmbito do Ministério Público são as situações de reclamação que surgem quando, por exemplo, um aluno não é recebido, não é confirmada a sua matrícula ou tem dificuldades para permanecer dentro daquela escola porque não tem o apoio necessário, não tem o material adequado, não tem um atendimento especializado no contraturno, não tem sala de recurso multifuncional. Então, o aluno com deficiência, ele precisa de algumas adaptações para que ele possa ter o mesmo desenvolvimento dos demais alunos. Muitas vezes ele vai precisar de um cuidador para locomoção, para higiene, para algumas necessidades que ele tiver dentro de sala de aula. Então, o professor precisa ter um olhar mais atento para esse aluno, para que ele possa se desenvolver em sala de aula. Os demais alunos, a inclusão gera essa receptividade dos demais alunos com relação àquele com deficiência no aprendizado. E nós nos deparamos com algumas situações pontuais, muitas vezes na rede privada. A escola pública tem uma receptividade, tem uma facilidade maior com relação ao atendimento e à oferta de todos os materiais de apoio e a todos os recursos de apoio ao aluno com deficiência. Muitas vezes é a escola privada que muitas vezes não atende adequadamente esse aluno com deficiência. É a escola que não oferece um cuidador ou às vezes de alguma forma cria uma dificuldade porque ela não pode cobrar nenhum valor a mais, nenhum valor adicional para ter o mesmo atendimento daquele aluno com deficiência na escola. Tem a obrigação de ofertar aquele cuidador sem qualquer custo, um material adaptado, todos os recursos adaptados, é obrigação da escola sem qualquer custo adicional. Mas muitas escolas não fornecem e acaba gerando uma dificuldade e aquela família percebe que a escola não está atendendo adequadamente seu filho. Seria uma maneira indireta de fazer com que esse aluno com deficiência desista daquela escola e acabe procurando uma outra ou indo para a rede pública. Então, essas situações pontuais que o Ministério Público busca atuar para que as escolas públicas e privadas recebam os alunos com deficiência e façam um atendimento adequado para todos terem o seu desenvolvimento regular e uma trajetória de sucesso escolar. E tem havido fiscalização suficiente a essas unidades escolares, promotor? Porque são cada vez maiores, né? É cada vez maior o número de pessoas de necessidades especiais que precisam, não é, de entrar no ensino, nas escolas e tudo mais. Os pais ficam em polvorosa buscando esse tipo de encaixe. Hoje ainda é encaixe que não tem essas ofertas assim, da forma que gostaríamos que fosse, né? Mas tem a fiscalização, ou seja, aquele profissional, qual que é o nome? Fala PAD, não, é uma sigla lá, para aquele profissional que é o responsável para acompanhar, por exemplo, alguém que tenha... O cuidador do o cuidador, exatamente. Que tenha qualquer tipo de deficiência. Já teve denúncia, aqui mesmo a gente recebe de vez em quando, denúncias de que não há a disponibilização desse profissional em unidade de saúde. Quem que faz a fiscalização assim? E quem tiver algum tipo de denúncia, como faz para requerer isso? Primeiro, os pais hoje já estão bem conscientes, né? As famílias já sabem muito bem
até pela grande difusão da lei de inclusão, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos os direitos, as famílias já sabem e percebem a dificuldade do aprendizado se o aluno não tem um atendimento adequado, não tem um material adequado, não tem um cuidador, não tem a sala de recursos multifuncional que faz um desenvolvimento maior do aluno no seu aprendizado no contraturno. Então, o aluno estuda de manhã, à tarde tem a sala de recursos multifuncional que desenvolve uma série de atividades complementares. Então, a família é a primeira atenta ao atendimento que é ofertado na escola, se tem cuidador, se tem um material adequado, se tem os recursos necessários. E é o primeiro a fazer as reclamações lá no Ministério Público. Hoje nós temos uma fiscalização bastante ampliada, a Secretaria de Educação tem as DRS que fazem esse acompanhamento tanto nas escolas públicas e nas escolas privadas. O próprio PROCON, nas escolas privadas, também faz esse acompanhamento, porque é um contrato, né, de quando uma família faz um contrato de prestação de serviço educacional com uma escola privada, está embutido o adequado material, tratamento desse aluno com deficiência dentro da escola. Então, se tiver um descumprimento e a família está pagando regularmente, pode acionar, inclusive, o PROCON para fazer a fiscalização. Então, nós temos essas situações muito bem disseminadas pelas famílias. As reclamações hoje são direcionadas ao Ministério Público. Nós temos o número 127, nós temos um canal de e-mail no Ministério Público, um fácil e amplo acesso, pode até procurar a promotoria, mas os canais de reclamação no Ministério Público para essas situações são bastante difundidos. 197, marque esse 127. 127? 127. 127, 127. Esse é o 127. número. 127. Então, 127 é o número que você deve guardar aí, tendo algum tipo de reclamação ou denúncia, é só bater um fio lá para o pessoal da promotoria que vai estar anotando e tomando as providências cabíveis. 127, 127. A gente falava aqui há pouco da cartilha, lembra que nós falávamos da cartilha? Essa cartilha, inclusive, está aqui no ponto. Eu queria que o Dr. Miguel desse uma explicada, as orientações sobre segurança nas escolas. Essa cartilha foi desenvolvida pelo Ministério Público de Mato Grosso, pelo Centro de Apoio Operacional da Educação, Centro de Apoio Operacional Criminal e da Infância e Juventude. E são orientações bastante simples, direcionadas às famílias, aos professores, às equipes gestoras de fácil e aos compreensão. alunos. Exatamente, ela não é uma cartilha técnica, ela é voltada para a sociedade, para a comunidade escolar. E traz uma série de orientações, como, por exemplo, aos diretores das escolas, identificar as vulnerabilidades estruturais das unidades, ou seja, aquilo que facilita a circulação de pessoas, de terceiros estranhos naquela unidade. Está com o portão quebrado ou não tem portão, que facilita tem o acesso. Tem guardinha, tem o vigia. lá. Estruturar uma rede de proteção reunindo procedimentos. Muitas vezes fazer um contato com a equipe da Polícia Militar mais próxima, manter contato com o Conselho Tutelar para ter fácil acesso para qualquer situação de risco. Aconselhar os alunos a relatarem qualquer ameaça ou atividades suspeitas à escola, mesmo que de forma anônima. Muitas vezes o aluno está percebendo uma situação de ameaça e tem vergonha de falar. Tenha um canal de acesso, uma reclamação anônima, leve ao conhecimento da direção da escola para tomar essas medidas preventivas. Aos familiares, né, ficar atento à mudança de comportamento e de humor da criança, que pode estar sofrendo bullying e gerar, né, uma reação, uma violência, ou até mesmo situações recentes que a gente teve, acho que foi no estado de São Paulo, por conta de uma situação de bullying, a criança acabou até se... tirando a própria vida. Exatamente. Então, infelizmente, situações como essa, se a família não cuida, pode acontecer algo mais grave. Conversar com seu filho com relação à sua vida escolar, muitas vezes a família parece que não tem mais nenhuma atenção com relação a isso e é de extrema importância. Monitorar o acompanhamento do aluno, saber o que ele está levando em sua mochila, verificar a relação dele com os demais pessoas na escola, se ele está tendo relação com terceiros, dentro da internet também. Hoje em dia parece que os pais não têm, um controle nenhum do que o filho mexe no celular, na internet. Muitas vezes estão acessando sites totalmente
proibidos, que geram violência, que incentivam a violência, praticam competições totalmente violentas. Então, ficar atento a todas essas situações. Promover o acompanhamento especializado de forma a evitar uma revitimização, se uma criança for vítima de violência escolar. São também orientações que a gente passa às famílias. Aos alunos, comunicar imediatamente ao coordenador ou ao diretor da escola, ao professor, qualquer tipo de mal-estar ou qualquer tipo de situação de violência que possa estar ocorrendo entre alunos e professores. Não se aproximar nem manter conversa com pessoas estranhas, principalmente no entorno da escola, que possa até estar preocupado com aliciamento, abuso sexual ou tráfico de drogas. Não participar ou ingressar de comunidades nas redes sociais que promovam ou incentivem qualquer forma de violência. Evitar compartilhamento nas redes sociais, principalmente de material de violência, notícias que não tenham procedência, mas que possam gerar qualquer tipo de violência. E nós temos, né, dentro dessa cartilha um protocolo que é um passo a passo dos registros de eventual violência ou situação de risco numa escola. A escola faz um relatório por escrito, aciona o conselho tutelar, a polícia militar mais próxima, a polícia civil, o Ministério Público e leva essas situações de urgência para que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, o Ministério Público possam atuar de maneira rápida e direcionada. Tá aí. O que mais? Tem algum detalhe que você quer acrescentar aí para a gente? Não, a minha preocupação e que a gente escutou muito durante esse período de risco e violência às escolas, se diz com relação a muitas vezes uma situação totalmente omissa das famílias. São situações de pais e mães que parece que não têm noção da realidade do seu filho, o que ele faz na escola, o que ele faz na internet. É como se ele vivesse num mundo paralelo dentro da própria casa e essas famílias não sabem o que seu filho faz na escola, se é violento, se está praticando bullying, se está levando arma para a escola, se está mexendo com drogas, se está sendo utilizado para levar droga para dentro da escola e passar para os alunos. Então, nós nos preocupamos muito com essa participação, né? Sim, a educação não é um dever só do Estado, mas é da família, da sociedade. E é nesse momento que acaba sendo omisso e os alunos acabam, infelizmente, entrando em situações de violência. Acessar essa cartilha é fácil? Como que a pessoa pode ter? Está no portal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Essa cartilha, acho que está bem no início da nossa página. E ela é de fácil compartilhamento e fácil acesso, ela é toda digital. Ok, que ótimo. Então você pai, você mãe que está assistindo aí, é bom ter, porque ali está bem orientativa e a linguagem não técnica, ou seja, você vai compreender de forma perfeita. Tem que ir para o intervalo comercial. Eu quero mandar antes aqui um abraço para o Dr. Rui Guilherme, que é delegado de polícia. Ele é da Delegacia de Repressão a Crimes de Internet ou de Informática. Ele mandou para mim aqui um print, acho que está assistindo o programa, né, que mandou agora. Ele teve aqui, aliás, essa orientação que o doutor Miguel falou aqui, especialmente a direcionada não sei se você lembra, Lorenberg, que ele falou aqui, o conselho que deu para os pais, exatamente, cuidem dos seus filhos, conversem com eles, verifiquem as mochilas, saiba de tudo que está acontecendo com ele no âmbito escolar também, para evitar esse tipo de problema aí, ora por ser usado para questão de droga, ora por questão de violência propriamente, de levar, enfim, porque você educa. Eu tenho essa opinião, pelo menos. Os pais educam e a escola ensina. Ele mandou para mim aqui, doutor, só para encerrar, para ir para o intervalo comercial, ele está dizendo para mim aqui, eu falei, quando tiver novidade lá, manda para a gente aqui. Está dizendo que no mês de maio, a sua delegacia, que é de repreensão a crimes de informática, recuperou aí R$274 mil aí, oriundos de crimes de informática impróprios, né? E está mandando aqui parabéns pelo trabalho, viu? Logo, logo a gente vai estar convidando mais uma vez o doutor Rui Guilherme para vir aqui falar com a gente sobre essa área que é tão importante. O Opinião dá um tempo e volta num instante só. Breve, já estamos de volta. O Opinião hoje com Miguel Flessarenko, promotor de justiça, professor Lorenberg.
Doutor, eu vou voltar àquela questão dos alunos com deficiência, ou da pessoa com deficiência. Eu tenho aqui um trecho da fala da promotora Daniele da Rocha, que eu encontrei no site O Documento, do dia 31 de maio. Ela diz o seguinte, entre aspas, o último censo escolar de 2019 revela que pouco mais da metade das escolas de ensino fundamental possuem estrutura adequada para alunos com deficiência. Eu gostaria muito de um comentário do senhor a respeito desse dado aqui, porque é muito importante. É um problema crônico, principalmente naquelas situações de escolas mais antigas. A falta de acessibilidade e a falta de estrutura adequada para esses alunos com deficiência terem acesso e a frequência dentro da unidade escolar. Muitas vezes é um banheiro que não é adaptado, é falta de material adaptado para esses alunos, acesso, rampa, muitas vezes o aluno tem uma dificuldade para ir até a quadra, praticar esportes, porque não tem um acesso facilitado para esse aluno. Nós temos, principalmente em algumas escolas públicas mais antigas, então, uma situação pior, porque nós temos construções de 20, 30 anos que, ao fazer uma adaptação de acessibilidade, é praticamente fazer uma reforma geral em toda a escola, porque a escola é um prédio antigo e foi construído numa época que não se pensava em acessibilidade. E a acessibilidade serve de uma maneira ampla para atender não apenas a pessoa com deficiência, mas a pessoa com mobilidade reduzida, muitas vezes temporária, pessoa gestante, pessoa obesa, o cadeirante, pessoa com deficiência intelectual. Todas essas pessoas, a comunidade em geral, é beneficiada com uma escola acessível. E essa falta de estrutura também é um fator que afasta os alunos com deficiência, ou é um fator que gera o abandono, a evasão escolar, porque é um ambiente hostil também, né? Digamos assim, é um ambiente que a pessoa com deficiência tem uma dificuldade de se adaptar, de ter um ensino, de ter as suas atividades, porque praticamente a escola, para uma criança ou um aluno com deficiência, é o dia a dia. Todos os dias ela estará naquela unidade, então se aquela unidade não está adequada, todos os dias ele vai ter um incômodo, vai ter um desgaste, vai ter uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de acesso. Imagina se tiver que carregar esse aluno todos os dias ou ter uma dificuldade para ter os materiais adaptados para ele ter algum tipo de aprendizado. Então, esse problema estrutural de acessibilidade aos alunos com deficiência é um problema crônico que a gente tem enfrentado e tem resolvido progressivamente nas escolas. Eu vou aproveitar que estamos falando aí da inclusão. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Aqui em Cuiabá tem uma escola, eu acho que é Cesário Neto, que fica ali abaixo do antigo pronto-socorro, é isso? Essa escola, alguém veio aqui, eu não sei se foi o secretário de Educação, alguém que me falou que ali talvez seja a única escola de Cuiabá, quem sabe até do estado, que tem um espaço reservado para homossexuais, mas no caso especial travestis, pessoas que são se transvestem, né? Drag queens, pessoal que quer estudar e que não tem coragem de frequentar escolas comuns, escolas porque são hostilizadas por causa do bullying, por conta de uma série de fatores preconceituosos, né? Ainda que exista a cesáreo, você não acha que isso poderia ser ampliado, a discussão pelo menos no âmbito até da política? Na Assembleia, por exemplo, não tem o conselho do Não LGBT, aprovou por 2 vezes, não aprovou. LGBT não tem. A discussão parece ser tímida. Você não acha que isso deveria ser estimulado mais? Sim, a educação, como eu disse anteriormente, dentro da escola, a escola é o ambiente mais democrático que existe na sociedade. Nós temos ali dentro das escolas pessoas das mais variadas origens, culturais, sociais, econômicas, religiosas, culturais, enfim. Então, dentro da escola, e o ideal que fosse escola pública e privada,
ela deve estar preparada para receber todas as pessoas. Então, nesse aspecto, todas as unidades, acredito que a Cesário Neto seja por conta da unidade que atende a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, então tem uma oferta maior para as pessoas lá dentro dessa unidade e acho que todas as escolas devem estar adequadas a receber as pessoas LGBT nesse aspecto. Entendi. Eu também defendo, acho que isso tinha que ser ampliado e lamento também, como o Lorenberg já sempre enfatiza aqui, a Assembleia devia absorver mais essa discussão, gente. É inclusão, são pessoas. Não é quando você tolhe, quando você proíbe que avance esse tipo de manifestação, essas pessoas sabem o que realmente precisam, necessitam, para que isso possa, lá na ponta, transformar em política pública. E são vocês, os parlamentares, que fazem essas políticas, inclusive, passarem pelo parlamento, né? pelo crivo da maioria e depois sanção do governador. Não tem um conselho. Aqui em Paraíba, né? São 2 estados só no país. E o conselho justamente serve para definir essas políticas. Exatamente. E aperfeiçoar, né? Ofertar na educação, na saúde, em qualquer aspecto. Então, não importa se você é A ou B, se você tire a ideologia da cabeça, pense no ser humano, nas pessoas. Aí sim, trabalhar para representar aqueles. Não foi eleito só para representar um segmento lá. Você foi eleito para representar todos. Você faz parte dos 24 ali. Você é 24 avos, então se atente a isso aí, porque essas pessoas dependem da legislação, dependem das leis que são confeccionadas e aprovadas pelos senhores. Professor Lorenberg. Promotor, vamos voltar lá para o dia 31 de maio, que foi um evento que ocorreu aquela série de debates, colóquios ministeriais, é isso mesmo, né? Que o senhor participou, que é um projeto do Centro de Estudo e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Institucional do Ministério Público. O tema foi a educação inclusiva. E aí o senhor que participou, eu gostaria muito de ouvir o senhor um balanço a respeito desse evento, se ele foi um evento isolado ou se ele vai ser repetido, como que funciona? Esse evento ele vem numa sequência de atos que nós estamos trabalhando dentro do Ministério Público para promover e garantir a educação inclusiva em todo o estado de Mato Grosso. Nós temos um roteiro de atuação para todos os promotores de justiça realizarem ações nos municípios e nas escolas privadas em todos os municípios de Mato Grosso. Nós tivemos uma recomendação expedida pela nossa Procuradoria Especializada, pelo Dr. José Antônio, que recomendou aos promotores atuarem no diagnóstico da educação inclusiva em cada município que os promotores atuam no interior do estado, identificando a quantidade de alunos, os cuidadores, a estrutura das escolas, como está o atendimento, qual a qualidade desse atendimento, se tem um transporte adequado, alimentação adequada, material adequado, se todo o material de apoio e a estrutura necessária para esse aluno com deficiência está sendo ofertada pela rede pública e privada de ensino. E dentro desse colóquio nós fizemos a apresentação desse roteiro de atuação, explicando para os colegas como vai ser feito esse diagnóstico, para que ao longo do ano de 2023 nós tenhamos alguns resultados práticos e concretos em prol da educação inclusiva. Infelizmente, parece que nós temos alguns avanços e retrocessos. Todo ano que se inicia nós temos reclamações de escolas que não aceitaram alunos com deficiência, ou que procrastinaram a matrícula, ou que quando o aluno entrou na escola não tem um atendimento adequado, então o aluno começa a ter dificuldades, aí força uma situação para abandonar a escola. Então, quando a gente pensa que algo já estava bem sedimentado, vem novas reclamações e a gente quer com que esse ano de 2023 a educação inclusiva seja definitivamente implantada com qualidade em toda a rede pública e privada de ensino de Mato Grosso. Então nós temos essa sequência de atos, foi feito um roteiro de atuação, esse colóquio, uma recomendação para os promotores atuarem e
nós temos, na sequência, um envio de material para os promotores de justiça já atuarem em cada promotoria de justiça em todo o estado de Mato Grosso. Caminhando para o final aqui, eu gostaria de uma opinião sua, que lida há muito tempo, bastante tempo, nessa área da educação aí, na promotoria da educação. A sua opinião sobre a suspensão pelo governo Lula da inovação feita lá, idealizada no governo Temer, que é o novo ensino médio, não é? Essa suspensão, eu até estava observando aqui que tinha algumas propostas que o governo atual, o governo Lula, não concorda, não é? Desta questão do ensino médio, do novo ensino médio, por exemplo, a possibilidade de o aluno poder escolher parte das disciplinas, o aumento da carga escolar, né, carga horária de 2.400 para 3.000 horas e por aí vai. Uma visão mais voltada para o mercado de trabalho, em vez de um currículo que sirva de preparação para o ensino superior. E aí foi suspenso, não é? Quer dizer, muita gente vê prejuízo nisso, mas alguns que concordam com o governo, não. Olha, eu tenho acompanhado várias opiniões favoráveis e contrárias. Eu ainda não sou totalmente da revogação total. Eu acredito que precisa ser aperfeiçoado, se foi implantado um sistema novo. Porque assim, voltar ao sistema antigo, infelizmente, não está gerando o resultado necessário para o país. Educação de qualidade gera economia, gera desenvolvimento, gera mobilidade social e, infelizmente, isso estava dentro do Brasil com o ensino médio, havia essa dificuldade. Mas a reforma foi, de uma maneira, como foi colocada, ela foi totalmente implementada, ela precisa de recursos, precisa de investimento, precisa de melhorias. Talvez esse seja o ponto, porque ela foi implantada, mas talvez não tenha sido com toda a estrutura necessária, com todo o apoio necessário, com todos os recursos de professores, de estrutura e de material necessário para ter realmente um sucesso e uma avaliação positiva com relação a esse novo ensino médio. O problema é que mal começou e já veio a suspensão. Ou seja, não temos ainda uma avaliação para saber se ela seria positiva ou não. Talvez um aperfeiçoamento seja necessário, pelo menos, para identificar se o que precisa ser corrigido, como qualquer outra política pública, necessariamente precisa ser corrigida, deve ser feito de imediato. Né? Tem Exatamente. Que ter um experimento, pelo menos, um exemplo. Lorenberg, se tiver uma de 10 segundos para uma resposta de 45 segundos, ótimo, porque o programa já acabou. Você tem que fazer. Muito rapidamente, promotor. Em 2014, o senhor foi eleito presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. E, na oportunidade, o senhor prometeu interiorizar os trabalhos do Ministério Público. Isso foi feito ou não? Foi, nós resgatamos os grupos de estudos que estava desativado, nós realizamos várias ações com colegas no interior do estado, com apresentação de teses, discussão entre os colegas das dificuldades regionais que cada colega estava tendo, que muitas vezes o colega que trabalha na região de Cáceres tem uma realidade, por exemplo, de educação, né, de saúde. O colega que está lá em Apiacás, ou que está em Alta Floresta, ou na região de Barra do Garça, tem outra realidade a enfrentar. Então, nesses grupos de estudos, os colegas trocavam ideias e a associação apoiava no sentido de definir uma tese, uma união de esforços para melhor atender a sociedade mato-grossense daquela localidade. Muito bem, olha só, o número do telefone lá do Ministério Público, da promotoria, 127, caso tenha alguma denúncia, quer falar com o pessoal lá sobre algum tema relacionado, 127, essa aí é a cartilha que você encontra no site do Ministério Público, www, me ajuda aí, doutor, www.mp.mp.br. É fácil de achar, está ali bem à vista, bem no começo ali, então você vai encontrar aí, dá para imprimir e tirar as informações aí, colocar passo a passo aí no seu dia a dia para ajudar na educação do seu filho. Aí a escola vai ensinar, beleza? Obrigado, doutor, o espaço continua a posto para bem informar. Obrigado, foi uma honra ter participado e espero ter contribuído. Um abraço para sua tia.
Séries Bessarenko, para sua prima, Natasha, que eu quero ver candidata, quem sabe, não é? Natasha e Séries, duas guerreiras, essas são firmes, hein? Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã. Amanhã a gente se entrevista aqui a nossa Suzane Tamanho, que é tenente-coronel da Polícia Militar. Ela é comandante da Força Tática do 1º Comando Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Não perca, amanhã às 7h30 da noite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.